em Xangri-Lá, lá na conferência, né, no Vidas para Cristo no Planeta, lá na Ágape, na Assembleia de Deus Ágape. Foi uma bênção, irmãos. Próximo ano, se você puder ir, por favor, se organize. Deus tem feito coisas incríveis naquele lugar. A gente está indo lá já há 5 anos, né, meu bem? 5 anos. 5 anos já que a gente participa com o pastor Josequel lá nessa baita conferência, que ele sempre nos dá a honra de estar com ele, levando uma palavra, né, ministrando algumas aulas. E a gente, graças a Deus, sempre sai muito edificado de lá também, entusiasmado com tudo que Deus está fazendo. A gente estava falando, deixa eu abrir aqui, irmão. Sou meio atrapalhado, posso virar tudo aqui, né? Melhor abrir assim. Vamos abrir a palavra. Abre lá em Romanos capítulo 5, por favor. O pastor estava aqui falando, pastor Alessandro, meu xará, nós estava aqui falando sobre que Cristo está preparando um povo. A gente entende essa questão relacional da trindade de Deus, da triunidade de Cristo de uma forma tão espetacular, e isso tem a ver exatamente com a forma como nós nos relacionamos com Ele também. Se nós prestarmos atenção no que realmente significa a trindade, nós vamos entender que é o Pai preparando uma grande família igual ao seu Filho, né? Ou seja, o primogênito de muitos, semelhante a Ele, e esse Filho quer casar, né? E o Espírito está preparando a noiva. Então tu observa que a trindade, ela coopera entre ela. E desta mesma forma, Cristo nos inspira a sermos cooperadores uns dos outros. Então a koinonia de Deus, a koinonia, o relacionamento, a comunhão, ela não necessariamente tem a ver somente com a nossa vida relacional. Ela é mais do que a nossa vida relacional. Ela é algo permanente, íntimo, e a ponto de não se dividir. Essa é a koinonia. Então é para isso que o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. Nós entendemos que na antiga aliança, Deus ele habitava sobre o homem. Por meio de Cristo, ele veio habitar entre o povo, que a palavra vai nos dizer em João capítulo 1, que ele veio tabernacular entre nós, que ele estabeleceu morada no nosso meio. Então ele deixou de habitar sobre, e ele veio habitar entre. E depois, então, que Cristo foi aos céus, ele veio habitar em nós. Então a questão relacional que nós temos com Deus, ela vai além da visitação de um ambiente de adoração de manhã, num ambiente devocional. A nossa relação com Cristo, ela deve ir além da nossa visitação esporádica, eventual, de oração, de louvor e adoração. Então, o nosso relacionamento com Cristo, ele se dá a partir dessa intimidade, de sabermos que agora Ele não habita mais lá, e nem aqui, Ele habita aqui. E aí, quando eu descubro isso, que Ele habita aqui, eu me relaciono com Ele de forma orgânica. Já não preciso mais ritualizar. Eu só preciso me despedir de quem eu sou. E aí Cristo de fato vem me transformar em parte, em membro do corpo da noiva que o Espírito está preparando. Nós vamos ler Romanos. Eu tinha preparado do 13 em diante, mas vamos ler do 1. Às vezes eu quero fazer uma coisa e Deus quer fazer outra, né? Isso que é legal. Daí a gente tem que ouvir, né? Portanto, a minha versão é a NVT, tá, irmãos? Talvez ela esteja um pouco diferente da sua. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus vamos voltar aqui. Por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora
desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. E aí nós paramos por aí, vamos ler de novo? Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Um detalhe importantíssimo nessa palavra, no versículo 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, ou seja, nós não éramos justos. Então nós não tínhamos nem a possibilidade de nos justificar por nós mesmos. Mas Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nos justifica. Ok, até aí todos nós estamos concordando com o texto. Agora, leia um pouquinho mais adiante. Pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Paz com Deus não é a mesma coisa de ter paz em Deus. Observe a diferença que o texto nos expõe. A paz com Deus é no sentido de que antes nós éramos inimigos de Cristo, inimigos de Deus, e agora nós vivemos harmoniosamente com Ele. Então, Deus, Ele fez as paz com o homem por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, 19, eu acho que vai nos dizer isso, que Ele estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, a reconciliação, ela se deu, nós éramos inimigos de Cristo por meio da queda do Adão, então todo homem nasce em pecado. Agora, evidentemente, Cristo se dispõe na sua função trinitária, na sua trindade, em fazermos cooperadores com Ele de todas as coisas. Mas primeiro houve a reconciliação, da qual também nós nos tornamos embaixadores. Então, irmãos, tem uma função em estarmos aqui e temos acesso a Cristo tão livremente como Ele nos deu quando o véu se rasgou. O povo judeu, ele vivia separado por um véu da presença. E os gentios, aqueles que não eram judeus, que não tinham esta religião lá no período, eles eram separados pelo muro do templo. O povo judeu era separado por um véu. O povo gentil era separado pelo muro. Então era muito mais difícil se ter acesso à presença de Cristo. A palavra vai nos dizer, deixa eu pegar minha referência. A palavra vai nos dizer, em Lucas 23:45, que o véu se rasgou, dando acesso ao povo. A questão do povo judeu estava resolvida. E agora a questão do outro povo? Como que se resolve isso? Abre comigo lá, ou põe aqui, por favor. Tem como botar aqui? Tem alguém botando aqui? Abre lá para mim Efésios 2:14, rapidamente. Efésios 2:14, a palavra vai nos falar que os muros foram derrubados. Então, não somente o véu já havia se rasgado, é Efésios 2:14, tá? Efésios 2:14. Assim, Jesus, então, ele nos introduziu na presença do Rei, e na presença dele encontramos uma grande e inestimável presença, a graça, a maravilhosa e doce graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha lá, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então Ele reconcilia consigo o mundo. Desta forma, Paulo, aqui escrevendo aos Romanos, vai dizer que nós temos paz com Deus agora. Não é um estado de emoção, de sentimento somente. Agora é uma questão relacional. Quando nós estamos um pouco entristecidos nos nossos relacionamentos conjugais, no nosso casamento, às vezes a gente quer dormir de lado um para o outro, não é verdade, os casados aí? A gente quer dormir de lado um para o outro, ou faz beicinho, né? A gente costuma fazer o beicinho aquele, né? E às vezes a gente não está de bem um com o outro.
né? E aí fica aquela coisa meio emburrada. Minha mãe falava que isso era reinar, né? Está reinando, né? Está reinando, falava isso para o meu pai, para o meu padrasto. E para a gente entender o que é estar de mal e o que era estar em paz. Quando eles resolviam a questão, eles estavam em paz. E aí todos nós estávamos em paz em casa. Então quando eles resolviam as coisas, uau, todo mundo respirava fundo. Agora Deus, Ele fez a paz com os homens, por meio de Jesus Cristo, para que Ele reconcilie todas as coisas agora por nosso intermédio também. Então nós nos tornamos, o que, irmãos? Cooperadores de tudo isso com Cristo. Ele nos introduz, Jesus Cristo, Ele nos deu acesso a essa graça maravilhosa. Ele nos aproxima como adoradores de Deus. E o adorador é muito mais do que aquele que simplesmente canta louvores. Até porque louvor necessariamente não significa música, né? Muitos recebem louvores e alguns recebem apenas bajulação. Às vezes eu tenho a impressão que a gente acha que Deus está meio triste. E a gente começa a chamar Ele de bonitão, de lindo, disso, daquilo, para ver se a gente agrada a Ele e para ver se a gente resolve as coisas que a gente quer. As necessidades que nós geramos, as coisas que nós não precisamos, mas que nós, influenciados por todo esse espírito do século, nós acabamos achando que precisamos. E então nós queremos, parece que, fazer as pazes com Cristo. Mas, gente, nós nos esquecemos que Jesus Cristo já fez isso por nós. Tomar posse disso que Cristo já nos deu, a sua graça maravilhosa de termos acesso a Deus. Nós não precisamos fazer beicinhos para Deus para querer as coisas. Nós não precisamos, irmãos, viver nessa autocomiseração, nessa autopiedade, tentando converter o coração de Deus ao nosso. Jesus Cristo já fez isso. E nós temos acesso então a essa graça maravilhosa e a vivemos com alegria, conforme o texto vai nos dizer. Porque foi Cristo que fez isso por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Nós queremos ainda e vamos viver ainda muito mais do que tudo isso que já experimentamos por meio da graça. Nós ainda vamos nos sentar com Cristo nas regiões celestes. Ou melhor, como igreja, Efésios vai nos dizer, Paulo quando escreve aos Efésios vai nos dizer isso, que nós nos sentamos com Ele nas regiões celestes. Então, às vezes nos falta percepção das coisas. Sabemos que nós já temos um poder em nossas mãos, que é a autoridade, aquela que Cristo foi buscar de volta quando Ele diz está consumado. Quando Ele diz está consumado, Ele pega a autoridade que estava na mão de Satanás e dá a quem? A sua igreja. Aquela que o Espírito está preparando para casar com o filho que tanto quer casar. Olha que coisa fantástica isso. Com Cristo, nós chegamos a um porto seguro. Agora nós temos segurança e alegria de que nós vamos desfrutar uma glória por vir. Mas se fosse só isso, seria bom demais, não é? Mas é bom demais. Só que a gente tem uma mania impressionante de achar que nós devemos viver numa ditadura da felicidade, numa ditadura da alegria. Eu não é crítica a ninguém, mas às vezes a gente chega no culto e a gente não está muito bem, a gente está meio triste, não é? E aí vem o cara que vai ministrar louvor, ou a menina que vem ministrar louvor, e eles dizem o quê? Quem está feliz, levante a mão. E às vezes a gente não está feliz. Às vezes a gente está destruído por dentro. E a gente às vezes levanta a mão porque todo mundo levantou. Daí a gente mente. Daí a gente usa de uma fé afirmativa, positivista, de uma declaração positiva de fé. Não, eu vou dizer que eu estou feliz porque daí eu vou ficar feliz. Isso não é fé, isso é mentira, irmão. A gente precisa chegar para Cristo como somos. Olha o que segue o texto falando, versículo 4. Eu vou precisar comprar um óculos para mim por esses dias, gente.
Olha lá o que vai dizer no 3, desculpa. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Agora Paulo está louco. Olha o que o camarada vai dizer. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Se tiver outra tradução da Bíblia, pode botar aí, tá? Que daí a gente vai fazendo um paralelo aqui para a gente entender. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quando Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Quem foi justificado não teme o futuro, irmão. Quem de fato entregou sua vida para Jesus não teme o futuro. Pode vir um receio de alguma coisa, uma notícia triste, às vezes pode nos deixar um pouquinho preocupado, mas nós sabemos que no porvir as coisas já estão resolvidas. O próprio Jesus disse: no mundo passaste por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqui Cristo está falando do Kairos, o tempo de Deus, que ao mesmo tempo em que Ele está no passado, Ele está agora e Ele está no futuro. Ele não conhece o futuro, Ele está no futuro. Então Ele tem que dizer para nós temos que acreditar nisso que Ele nos diz. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu já vi o último episódio daquela série. Eu sei o que vai acontecer. Aqui, Jesus estava nos dando spoiler, dizendo: relaxa, porque eu já venci tudo isso. E nós lemos como no passado, ou nós lemos como num futuro tão distante, né? Tão distante, mas não é tão distante para aquele que já reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador. Na hora da morte, um cidadão um dia disse: pensei que iria aos céus, mas foi os céus que veio me buscar. Na mesma linha de raciocínio, observe o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aqueles que têm expectativa naquilo que vai acontecer quando Ele voltar. Paulo escreve isso, talvez tenha sido sua última carta. Ele estava na prisão. Talvez dias depois disso, Paulo tenha sido condenado realmente, e aonde ele de fato arrancaram a cabeça do apóstolo Paulo. Nessa carta que ele envia a Timóteo, é um momento que talvez fosse o momento de maior lamento da vida de Paulo, porque Paulo sabia que ia morrer. Paulo estava sozinho. Se você continuar lendo a carta e ler a primeira e a segunda carta, você vai entender que Paulo pede ajuda. Me envia meus livros, me envia uma capa, eu estou passando frio, mande esta carta, essas coisas para mim. Talvez os livros nunca tivessem chegado até Paulo. A capa talvez nunca tivesse chegado até Paulo. Mas Paulo, mesmo sabendo que possivelmente as coisas que ele precisava não chegariam a ele, ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, eu serei morto, e a tempo da minha partida chegou. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, diz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então ele está dizendo: não interessa o que eu estou passando, porque a minha tristeza, ela produziu o que para mim? Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. A palavra aqui no original para essas duas expressões seria tribulação. Tribulação, ela tem duas definições muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente. A primeira vem do grego, que é
trilipsis, que é pressão, significa pressão. Tribulação, no grego, tem um sinônimo de pressão. Aquilo que nós estamos sendo esmagados. Tribulação é esmagar-nos, e nós estamos sendo esmagados pelo mundo, pelo sistema que se constrói diariamente em nossa sociedade, pelas leis que nos impõem constrangimentos à nossa fé, pelas leis que nos mandam calar e não falar certas coisas em decorrência do politicamente correto. E nós vamos nos adaptando a isso tudo, às pressões dos nossos relacionamentos conjugais, às pressões dos nossos relacionamentos familiares, às pressões financeiras que vêm sobre nós. E isso tudo nos traz o que, queridos irmãos? Pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. Isso contribui para que a perseverança em nós seja qualificada. Perseverança é esperar com esforço, é se esmerar para esperar, para não desistir. Perseverança, irmão, é insistir, é não voltar atrás, é não olhar para trás, é continuar firme no propósito. A outra palavra para a tribulação é tribulum, pedaço de madeira pesado com ferro. Isso vem do latim. Isso era um pedaço de madeira muito pesada, muito gigante, que ela era perfurada por metais, por ferros, por ossos, e aquilo servia para quando fazia a colheita do trigo, se jogava o trigo no chão, seco, e já para poder tirar as pedras, e para poder tirar a palha, a casca do trigo, eles jogavam aquele material pesado em cima do trigo e puxavam aquilo. É como se fosse um rastilho gigante, porém muito pesado, absurdamente pesado. Tribulação, ela tem o propósito de nos limpar. A tribulação, ela tem o propósito de tirar todas as coisas que não servem mais. A tribulação, ela dói, por quê? Porque ela é pesada e porque ela rasga o caminho para tirar tudo o que não presta, tudo o que nós não precisamos carregar. Nós temos mania de carregar muita coisa que a gente não precisa. E a tribulação, ela vem para isso, para nos limpar, para nos depurar. Às vezes parece que vai rasgar a nossa vida, e de fato está rasgando. Mas tem um propósito. E qual é o propósito de tudo isso? Pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. Em outra tradução, alguém tem uma outra tradução, por favor, que possa ler esse versículo 3? Não, versículo 4. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. O que diz aqui? Veja na sua Bíblia, na sua outra tradução, por favor. Versículo 4. Nós estamos em Romanos 5, versículo 4. Desculpa, eu não havia falado do capítulo? Me perdoem. Achou, irmã? Pode ler? Sim. Alto, bem alto. 5:4. Dá aquela limpada na garganta assim, irmã. É a mesma minha. É a mesma versão minha. É a mesma. Alguém? Experiência, pastor. Experiência. O que é experiência? Caráter aprovado. Nós já entregamos aqui o ouro. Experiência é você adquirir um firme conhecimento de algo que você não conhecia. Então você se aprimorou naquilo. Então experiência é um caráter aprovado de acordo com a tradução que vai nos levar para essa reflexão bíblica e espiritual das coisas. Então experiência, irmão, quando você encontra alguém experiente, aquela pessoa é hábil em fazer todas as coisas e faz muito bem feito. Tem pessoas que têm experiência em fazer coisas erradas, também tem. Mas aqui nós estamos falando de experiência, que é gerado, que é fruto de quê?
De perseverança. Então, quando nós perseveramos nessa tribulação, nós permanecemos firmes, a tribulação não nos afasta do propósito, nós adquirimos experiência. E o que essa experiência significa? Ela prova nosso caráter, porque agora pode vir mais tribulação, porque nada vai me afastar mais de Cristo. Eu estou calejado já não tem mais o que me afaste. Eu estou calejado, porque, irmão, eu permaneci firme. E eu permanecendo firme, eu, como diria minha avó, endureci o casco. E agora pode vir tribulação, porque não vai doer tanto como doía antes. E o texto segue. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o seu Espírito para nos encher o coração com o seu amor. Nós temos momentos de muita alegria na nossa vida de fé. E eu tenho convicção que a vida do crente é uma alegria constante. Mesmo que a gente não ande às vezes arreganhado por aí, sorrindo por qualquer coisa, sorriso fácil. Mas a gente sabe que a paz que Deus nos dá, ela excede todo o entendimento. Por quê? Porque Ele não dá como o mundo dá. O mundo dá o quê? Sensação de paz. Sensação de segurança. Sensação disso, sensação daquilo. Nós estamos vivendo numa pós-modernidade totalmente sensorial. A gente precisa sentir. A gente precisa sentir cheiros, superfícies, texturas, paladar. A gente precisa sentir um arrepio. Porque se mudou até mesmo o nome da fé. Agora é espiritualidade. Tudo agora se torna relativo. Porém, a vida do crente, ela não se baseia no que se sente, mas no que se crê. Hebreus 11 vai nos dizer, o que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então aquilo que eu não vejo, não me abala. E aquilo que eu vejo, não me abala. Por quê? Porque o que eu vejo é temporal. E o que eu não vejo é eterno. A nossa oração nesse sentido tem que ser exatamente para isso. Para que o Senhor nos dê os olhos espirituais que nós tanto precisamos, para vermos as coisas espirituais, para não nos prendermos mais no temporal, naquilo que somente nos assusta. Final da tarde agora levantou um temporal, umas nuvens muito carregadas. E foi domingo passado, meu bem, que nós pegamos um temporal, foi? Que quase nós ficamos com o carro parado ali na BR. E nós já vimos pensando, meu Deus, se chover, tomara que a gente tenha passado daquele ponto, porque ali alaga assim com uma gota d'água, pelo que eu entendi. Então a gente fica na expectativa do mal, quando a gente vê do ruim, do péssimo, de alguma tragédia, quando a gente vê as coisas carregando. E a gente já fecha a janela, já guarda os bichos, como a gente fazia no interior, guarda lá os bichos, põe tudo para dentro dos galpões lá, porque vai vir a água. E a minha esposa riu no caminho, assim, vai chover só amanhã. Ela não fez meteorologia, não fez contabilidade. Mas ela diz, não vai chover hoje, a gente tem que começar a aprender a ler o tempo. Tu vê que não vai chover agora, olha só, o temporal está indo embora, não sei o quê, com uma calma de crente. E eu com uma preocupação de atribulado ali. Mas então, o Senhor nos traz livramentos dessa forma. Às vezes a gente vê um temporal, a gente se assusta, se abala. Mas não é isso que deve nos mover. Seguimos para concluirmos aqui. No versículo 5 que nós estávamos lendo. E essa esperança não nos decepcionará. Nós podemos esperar. Esperar é fruto de tribulação. Experiência é fruto de tribulação. Se nós não sabemos esperar,
nós vamos passar por tribulações. Se nós ainda não nos experienciamos, não aprovamos o caráter diante de Deus, nós ainda vamos passar por tribulações. Às vezes nas mesmas áreas. A vida do crente é entusiasmo e alegria, mas também é tribulação. Mas passar pela tribulação com a alegria de Cristo e com a paz, e em paz com Deus, é a melhor coisa. Paz com Deus, irmãos. Isso Cristo já lhe garantiu. Agora você precisa viver a paz em Deus também. Se você está passando por uma necessidade muito grande, irmão, uma tribulação muito grande na sua vida, saiba que tudo o que Cristo quer lhe dar é aprovar o seu caráter. É aprovar para que você suba de nível, para que você alcance coisas que você acha hoje que são pequenas para você. As tribulações da sua casa, as pressões, são exatamente para aprovar o teu caráter. Para provar, porque Deus quer de você algo muito mais disso que nós somos. Às vezes nós pensamos que ser bem-sucedido, como o pastor estava falando, o pastor Alessandro, é nós estarmos bem abastados financeiramente. Mas nós pensamos que vencer na vida é nos formarmos numa faculdade, fazemos um mestrado, fazemos um doutorado e a gente seguir a vida bem estabelecidos e eu venci na vida. Nem todos vão fazer faculdade. Nem todos vão ter bom trabalho. Nem todos vão ter muito dinheiro. Mas todos podemos viver em paz com Deus. E isso nos é de uma alegria inenarrável. Eu quero orar com você, meu querido. Eu não marquei o tempo, mas eu acho que eu estou terminando dentro do horário. Vamos orar? Você entendeu, irmão? Que você pode viver feliz com Cristo mesmo em tribulação. Porque para os meninos aí, as meninas que já fizeram o Enem, sabe que a tribulação talvez possa ser muito superficialmente falando, aquela provinha linda, né, do Enem. Que tribulação, que pressão. Mas ela tem uma finalidade: nos aprovar. Nos aprovar para a gente subir de nível. Amém? Vamos orar. Você que quer uma oração, que queira uma oração, você vem aqui, os pastores da casa vão orar por você. Se você está sofrendo com essa tribulação na sua vida e tem medo do que pode vir a acontecer, irmão, seu futuro está certo com Cristo. Então venha receber uma oração, uma imposição de mãos, uma unção com óleo para a sua vida, amém? Nós vamos orar. Feche teus olhos. Amado Jesus, nós queremos fazer uma oração muito perigosa nessa noite. Seja feita a tua vontade. A tua vontade, Pai, ela às vezes nos surpreende. A tua vontade às vezes ela nos traz dor. Porque nós não entendemos os teus propósitos. Mas que toda essa pressão que vem sobre nossas vidas realmente nos aprove. Nos aprove para que a gente seja de fato enviado por Ti como obreiros aprovados. Para que no final da nossa vida nós possamos celebrar que a morte ao final das nossas vidas somente seja o transporte que nos leve para os Teus braços. Nos faz aguardar com grande expectativa tudo o que o Senhor tem para nós na glória. Mas aqui, enquanto vivemos, nós queremos passar as tribulações da vida convictos. Convictos de que o Senhor já fez todas as coisas. Convictos de que em Ti nós vivemos em paz. Que em Ti estas sensações que o mundo pode nos dar, elas passam num estalar de dedos. Mas em Ti, e se nós permanecemos em Ti, se nós permanecemos em Ti, firmes, agarrados às promessas que tantas tem para nós nas Sagradas Escrituras,
nós chegaremos ao fim. E nós vamos poder cantar que nós também lutamos o bom combate. Que nós lutamos o bom combate, que nós passamos as dores e chegamos aprovados por Ti. Mas agora, Pai, porque o Senhor fez não foi só no passado, e também não é só no porvir, mas é agora também. Hoje nós precisamos, porque nós somos humanos e limitados demais, ansiosos demais, preocupados demais. Por Tua imensa misericórdia e essa graça que nos enche de alegria, abraça-nos nessa noite, fazendo-nos entender que o Teu bálsamo vai impedir que parasitas venham em nossas feridas. Vai impedir, Pai, que nós venhamos sofrer infecções malignas. Derrama o Teu óleo sobre nossa cabeça nessa noite. Fecha os nossos ouvidos, Pai, porque nós não queremos ser loucos, correndo para todos os lados. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco, bom pastor. Fale conosco, amado Deus, poderoso Pai. Alivia-nos as pressões, pelo menos um pouco, porque nós sabemos que são necessárias para sermos aprovados. Mas nos dê a certeza de que o Senhor está conosco. Espírito Santo de Deus, sopra em nós a Tua maravilhosa unção. Em nome de Jesus.